teve várias partes destruídas e, infelizmente, também a gente tem o registro de 27 pessoas que morreram. No início do programa, a gente estava com a informação oficial da primeira morte. Esse número subiu de 1 para 27 em pouco mais aí de uma hora. Deixa eu trazer aqui a nossa Paulinha Nobre. Ela está conectada, Mari? Coloca a Paulinha aqui para mim, para a gente poder conversar um pouco sobre essa notícia triste, né, Paula? Bem-vinda. Tudo bem, Paulinho? Mais uma vez, bom dia a você, a todo o nosso elenco aí que acompanha o Morning Show, que está com a gente no Morning Show de hoje, a toda a nossa audiência. Informação que chega agora para o Morning Show de hoje, informação atualizada, apurada pelo nosso editor de internacional, Fabrício Nights, que é isso mesmo. 27 mortes em decorrência do furacão Otis, que atingiu a costa do México, atingiu o estado de Guerreiro, região ali de Acapulco, entre a terça e a quarta-feira, com intensidade categoria 4, a maior das intensidades dos furacões. Essa notícia, esse dado foi atualizado pelo relatório municipal e estadual do México e além dessas 27 pessoas mortas, 4 pessoas estão desaparecidas. E além desse cenário de mortes e pessoas desaparecidas, há pessoas desabrigadas, desalojadas na região, pessoas que perderam suas casas, com casas inundadas, cheias de água justamente pelo nível dos rios ali da região de Acapulco também, pessoas que estão incomunicáveis, pessoas sem acesso ao telefone, sem acesso à água, que não conseguem transitar também. O tráfego ali das vias está completamente travado justamente por causa dos deslizamentos de terra, desmoronamentos também na região. A água do rio que subiu bastante também tem inundado as regiões, tem inundado estradas ali na região de Acapulco. Então a situação é muito complicada. Pelo menos 1 milhão de pessoas foram afetadas pela chegada, pela passagem desse furacão Otis, que, como eu disse, categoria 4, a maior das categorias dos furacões. Atualizando esse cenário de furacão para vocês, para a gente saber como é que está essa intensidade, observando as agências meteorológicas ontem à noite, eu consegui observar, junto com a Mari Vasquez, a nossa editora aqui do Morning Show, que esse furacão, ontem de manhã mesmo, ele saiu dessa categoria 5, foi para a categoria 4, depois categoria 2, era justamente o percurso desse furacão, que assim que ele tocasse em solo, ele se dissiparia, foi perdendo intensidade. Então, na tarde de ontem, de acordo com essas agências meteorológicas que eu observei, ele já se transformou em uma baixa pressão. O que significa isso? Baixa pressão também significa chuva forte ainda e ventos fortes sobre a região. E só para a gente contextualizar tudo isso, esses ventos que esse furacão Otis trouxe para a região ali, para a costa do México, para a região de Acapulco, chegaram a 270 quilômetros por hora e as rajadas de vento mais de 300 quilômetros por hora, ou seja, um furacão devastador que passou pela costa do México. Além dessas pessoas desabrigadas, desalojadas, as pessoas mais vulneráveis mesmo ali da região de Acapulco, tem também o setor hoteleiro, como a gente tem falado bastante também aqui, os hotéis que ficaram também completamente destruídos, à frente do hotel, inclusive do seriado Chaves, que foi gravado aquele episódio de Acapulco em 1977, também foi completamente destruída à frente desse hotel. Mas, infelizmente, a notícia que a gente traz agora, e de fato é a mais preocupante, a mais agravante, a mais grave, é a notícia dessas 27 mortes e desses 4 desaparecidos até agora, depois da passagem desse furacão Otis, Paulinho. Que tristeza, Paulinha. E olha, gente, as autoridades mexicanas estão dizendo que ainda outras 4 pessoas estão desaparecidas e que há uma busca incansável aí para tentar localizar essas outras 4 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, esse furacão que vocês estão vendo algumas imagens aí das consequências dele, gerou ventos de até 315 quilômetros por hora. Nesse momento, as pessoas que estão ali ilhadas estão sem internet, energia elétrica e água encanada. E essas imagens também geram uma preocupação gigantesca por parte de todos por conta dos deslizamentos que podem acontecer, né? Ou seja, a situação ela pode ficar ainda mais grave. A gente exibiu para vocês também hotéis de luxo completamente destruídos. Não sei se a gente tem aquelas imagens, Mari, daquele hotel completamente destruído. A gente exibiu, inclusive, para vocês imagens de um hospital que eu não sei, a gente até ficou se questionando ontem, né? Como é que o vento entrou naquele corredor completamente fechado, enfermeiros segurando os pacientes ali nas macas, uma cena assim de calamidade mesmo. E a situação agora é que os turistas que estão lá em Acapulco, uma cidade altamente turística, né? Aliás, uma cidade maravilhosa, era uma cidade maravilhosa, depois desse furacão vai ter a necessidade aí de reconstrução, mas os turistas estão nesse momento incomunicáveis. Estava dando uma olhada aqui, inclusive, numa
num relato de uma pessoa que está lá, uma turista que está lá, dizendo o seguinte: ela deu uma entrevista numa emissora mexicana e ela disse o seguinte: tomara que alguém da minha família me veja aqui, para que elas saibam que eu estou bem. Ou seja, não estão conseguindo comunicação com a família, rodovias fechadas por conta desse risco de deslizamento, aeroporto fechado pela destruição do furacão, ou seja, um cenário completamente caótico que está se desenhando ali em Acapulco, de um verdadeiro filme. Como é que essas pessoas vão conseguir sair de lá? Como é que essas pessoas vão conseguir retornar aí às suas casas depois de terem feito talvez uma viagem? Muitos turistas foram lá para se divertir, né, Mano Ferreira? A gente está vendo essas cenas, Paulinho, e eu fico lembrando das paisagens tão bonitas de Acapulco, né, que são certamente o que estava na cabeça dos turistas que foram até a cidade, que tiveram que lidar com toda essa situação muito triste de destruição. É um contraste de expectativas muito, muito triste, né? Imagina, você planeja a viagem com sua família para um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, que tem tantos atrativos turísticos, e de repente um furacão e você está nessa situação com 27 mortos já confirmados e tanta destruição.